Bom, nesse espaço do Economia e Desenvolvimento, o último bloco desta semana, meu caro Vilmar, recebendo... Professor Saul. Professor Saul, obrigado pela tua presença aqui. Obrigado. Direto de Cachoeirinha, o cara passou agora, vim direto de Cachoeirinha. Cachoeirinha, não sei se Cachoeirinha é grande Porto Alegre ou Porto Alegre é grande Cachoeirinha, é verdade. né? Essa é uma controvérsia. Quem sabe ele nos tira essa dúvida, né? Obrigado pela tua presença aqui. Muito obrigado, muito obrigado. Direto de Cachoeirinha mesmo. Direto de Cachoeirinha. Lá, né? Eu sempre digo que o pessoal de Porto Alegre mora na grande Cachoeirinha, né, Vilmar? É verdade, né? é verdade. Mas Cachoeirinha também tem uma vida própria, porque tem muitas indústrias. O polo industrial é bem acentuado. Sim, eu vejo como o grande ponto forte daquela cidade é a localização, onde tu consegue acessar. Eu tenho a minha empresa lá e eu consigo acessar Canoas, Gravataí, Viamão, Alvorada, ou seja, a gente fica no coração. Aquela estrada da região do trabalhador ali, que foi agora também, foi reformada, Houve alguma melhoria naquela estrada, sim, não foi? Sim, houve, né? Então tem até um projeto do governo para IRS 010 também criar. Sai lá em Esteio, não é isso? Não? Exato, e sim. Ali sai na 118, aí tu pode ir para Sapucaí, Esteio também, tem todo um acesso ali. Né? Já tive aliás, eu tive lá, eu não sei como é que está agora, mas deve estar melhor, né? Porque era muito ruim, 118, né? Isso. Era muito ruim, ela liga a Cachoeirinha ali, aí dali tu pega por Gravataí, vai para o litoral, ou então vai para Novo Hamburgo, né? Pega ali pega Esteio, Sapucaí e vai para Novo Hamburgo. Mas dentro de Cachoeirinha também tem aquela estrada do trabalhador, que passa pelo polo industrial. Passa pelo ali, essa aí mesmo. Depois é 118 ali, depois é 118. Ela passa ao lado do polo industrial ali. Exatamente. Aliás, dizem que só quem está ganhando dinheiro é o pessoal de Cachoeirinha, quem mora, quem trabalha em Cachoeirinha. O resto está a gente vê até pela expressão, pela fisionomia. Os caras estão ganhando dinheiro, né? Na verdade, a cidade ela está com grande dificuldade, como todas as outras cidades. Claro. Né? Onde Mick Breyer lá tem que se virar, né? Ele está fazendo, ele está buscando o equilíbrio entre a economia e a questão social. Mas, como tudo, assim, né, as lojas abrindo paulatinamente, mas falta o cliente, né? Porque o cliente ele se mostra com muito medo. E eu tenho falado muito isso aqui no programa, que nós estamos vivendo um momento onde a gente não conhece nada. Então, é o medo do desconhecido. Trouxe muito presente também o medo da morte, né? Porque a gente sempre pensava que a morte era uma coisa que isso vai acontecer daqui a muito tempo e tal. E o Covid, ele veio e trouxe uma realidade. Tua espreita, né? Exatamente. Mas sobre isso que eu queria explorar essa entrevista contigo, Saulo, que é o seguinte, nós, desde que começou esse confinamento, essa história toda aí, nós sabemos que tem uma Rede Globo, né, que espalhou o pânico, contaminou as nossas mentes. É um pânico, é um terror. Tu tem que olhar pela porta antes de sair, porque você vai ser morto, vai se pegar. Quer dizer, então, este pânico que foi... De maneira, a gente sabe por que foi feito isso aí, né? Que os interesses que estão atrás disso aí. Então, na verdade, agora, a gente está pensando o seguinte, tu mesmo falou que... E aqui em Porto Alegre a gente vê isso, eu conversei com alguns empresários de comércio, não adianta eu abrir a loja se eu não vou ter quem consuma, quem entra na loja, porque o pessoal está com medo de sair. Então, como é que vai se dar essa transição? Né? Acabar com o pânico, acabar com o medo, com esse terrorismo mental feito por essa rede lixo que nós temos no país, que é a Rede Globo e aqui a RBS, lamentavelmente. Como é que se faz agora para reconverter isso? Infelizmente, com profissionais qualificados que tem lá, mas seguindo uma linha muito ruim, né? Uma linha muito nefasta em termos de serviços à sociedade. Nós estamos entrando agora no mês das mães e, falando em mãe, eu tenho dito para minha mãe, que está confinada, para que ela não assista também, porque contamina, é um pânico, aí tu tem medo de tudo e tudo mais. E se tu sair para a rua, não é bem assim. Né? Quantas vítimas do Covid oficiais nós temos, se é que é Covid mesmo, que estão morrendo, né? Aliás, ontem eu tive essa é uma dúvida de televisão que um médico que conhece essa coisa, que 50% dos casos que são atestados como Covid não é Covid. Pois é. Então, é uma coisa que... E mais uma vez, né, o Covid trazendo a dúvida, a incerteza. Então, nós temos a incerteza da morte e agora nós temos as incertezas das notícias. Até que ponto está se falando a verdade, até que ponto não está sendo muito fatalista com relação a isso. Eu estava vendo os blocos anteriores daqui do programa de hoje. Eu perdi um cliente também por suicídio. Certo? Exatamente por quê? Porque ele começou a ver a incapacidade de contas, nós estávamos negociando
infelizmente, uma pessoa com menos de 50 anos, esse também era se apavorou, anos, na região de Canoas ali, se apavorou, entrou em colapso e tirou a própria vida, né? Um absurdo isso. Professor Saul, o senhor foi secretário de Desenvolvimento de Cachoeirinha, não é isso? Desenvolvimento e depois planejamento. E de planejamento, quer dizer, conhece bem a parte econômica, no sentido até antes da própria fase dos acontecimentos, ou seja, planejamento, desenvolvimento, etc. Nessa atual situação que nós estamos hoje, tá? O senhor vê assim que o próprio governo, os governos todos, o governo federal, o governo estadual, os governos municipais, enfim, né? Mas mais localizado aqui na nossa região, o governo estadual e os governos municipais estão ajudando realmente os empresários, porque quando a gente fala em empresário, tá, eu coloco muito claro o seguinte, são as pessoas que colocam os seus investimentos, colocam a sua vocação, colocam até a sua vida própria, familiar, pessoal, para gerar emprego e renda. E sem esse tipo de investidores, a economia não acontece de forma alguma. Então, nós temos que ter bastante atenção com a situação dos empresários. O senhor acha que os governos estão tendo essa atenção, professor Saul? Do ponto de vista econômico, certo? Eu sempre preguei que o isolamento deveria ser vertical. Por quê, né? Porque houve todo esse radicalismo de fechamentos de negócios e tal, e agora nós estamos vendo que nós vamos ter que conviver com isso, nós vamos abrir, então as empresas poderiam ter se adequado a isso e não ter fechado tudo, do ponto de vista econômico. O que a gente ficou com certo receio é que até que ponto tu tensiona isso, daqui a pouco começa a dar uma mortandade. Então, nesse mês de abril, de novo, a incerteza, tu não tem certeza do que está acontecendo. A gente começa a ver um maio onde as pessoas estão saindo à rua, querendo trabalhar, querendo abrir os seus negócios, ou seja, a retomada da economia começa a vir paulatinamente. E eu falei, inclusive, no programa da semana passada, que tudo depende da sensibilidade das nossas lideranças, que estão sendo colocadas à prova, né? E também a questão da evolução ou involução do vírus. Então, nós estávamos falando essa semana com clientes sobre planejamento, o que eu faço, eu abro, reabro, chamo os funcionários de volta e tal. Tem que observar o que vai acontecer agora, o que está acontecendo agora no mês de maio. E do ponto de vista financeiro, auxílios mesmo, subsídios, questão de ajuda para folha de pagamento, a questão de impostos, enfim, o governo está ajudando, está auxiliando no seu ponto de vista? O governo federal, na minha opinião, fantástico, certo? Ele abriu um vácuo para dar fôlego para os empresários, conseguiu, transferiu impostos, transferiu uma série de coisas. Quase R$1 trilhão foram liberados. A questão do convênio da Caixa com o Sebrae para esse programa FAMP, se eu não me engano, que vai trazer também dinheiro para os empresários continuarem, também trouxe um fôlego, trouxe um alento. Os empresários ficaram muito interessados nisso, só que o que nós estamos fazendo? Isso é muito importante. Nós estamos transferindo os problemas para o segundo semestre. Então, assim, a DAS, que venceu em abril, que é referente a março, ela pode ser paga até julho, né? Isso para as empresas do Simples. E assim, com exceção, mas aí eu falei governo federal, mas com exceção do governo estadual, que nem o IPVA prorrogou, e isso foi, na minha visão, também um absurdo. E o que mais fechou, né? O que mais confinou as empresas, né? Esse é um problema, né? Exatamente. Então, assim, o que aconteceu? Nós trouxemos uma carga agora muito grande para o segundo semestre. Não teria outra maneira de fazer, porque hoje realmente os empresários não teriam condições de pagar. Só que assim, abril é apenas o início de uma ressaca muito grande que vem por aí. Porque agora as empresas começam a reabrir, começam a ver suas contas, começam a ver seus números, e aí vão ver agora como é que o mercado vai se comportar. E aí vem a questão da reinvenção. É lógico que tudo passa, tudo vai melhorar, mas empresas, por exemplo, de food, né, de fast food, que não tinham delivery, agora estão investindo maciçamente na questão do delivery. Como que vai ficar o hábito do trabalhador? Quanto de dinheiro ele vai ter para poder investir, se divertir, usar isso, né, como lazer, consumir esse tipo de negócio? E tantos outros, né?
Eu vejo assim as lojas de roupa um terror, né? Muitas possivelmente não reabram porque sapatos, calçados que vêm desempregando muito. Então realmente agora começamos o grande desafio. E eu tenho dito para o empresariado que não adianta desistir. Tem que observar as condições que o governo... Muito importante a figura do contador, muito importante a figura do contador, que ganha um espaço assim, muito estratégico nas organizações. Hoje, por exemplo, encerra o prazo para tu optar do lucro real para o simples, ou do lucro presumido para o real. Né? Eu tenho aconselhado muitas empresas, aconselhei esse mês muitas empresas a fazer esse estudo, porque se tu migrar para o lucro real, e existe uma falsa crença que se tu migrar para um outro regime, do presumido para o real, tu vai pagar mais imposto. Ou então tu sair do simples e ir para o real, tu vai pagar mais imposto. Isso não existe. O que existe é o seguinte, é uma economia recessiva para os próximos períodos, vamos botar 12 meses, e que se tu tiver no lucro presumido, tu pode pagar mais imposto que se tu tiver no lucro real, porque possivelmente tu não tenha lucro. É 32% sobre o valor e não quer... Exatamente. No lucro real, com uma situação dessas, com a contabilidade bem organizadinha, esse resultado, esse lucro pode ser muito menor. Ele pode significar a sobrevivência do negócio. Exatamente. Certo? Porque é só colocar numa planilha a questão da projeção de quanto eu pagaria no imposto se eu tivesse assim e tal, ou de outra maneira, e tu vai ver que isso pode garantir agora, o seu inclusive, negócio. a propósito, isso já está sendo colocado pela imprensa, né, que vai haver uma enxurrada de recuperações judiciais, extrajudiciais das empresas. Assim, a recuperação judicial, a gente aconselha que seja dívidas acima de 10 milhões, tá? 10 milhões de reais. Agora, as recuperações extrajudiciais, que a gente trabalha bastante com isso, dívidas inferiores a isso. E, na verdade, o que é? É uma readequação do fluxo de caixa. Ou seja, tu reabre toda uma negociação, né, com a empresa, tem toda uma estratégia para que tu possa manter o teu negócio funcionando. É um recomeço, né? Uma sobrevida, né? Exato. Na verdade, tu abre uma negociação com todo mundo, né? Professor, o sistema financeiro, os bancos estão, na verdade, fazendo aí acordos para protelar aquilo que o senhor falou antes, né? Que vai haver um represamento. O sistema financeiro não poderia ser um pouquinho mais colaborador? Na questão... Eu sempre aconselho assim, dívidas que tu possa passar para o final da fila, né, tu utiliza isso. Por exemplo, as questões habitacionais, as dívidas foram para o final da fila, então houve um vácuo aí de 60 dias que não se pudesse pagar, que não se pagasse a prestação e tal. Agora, dívidas bancárias que tu passasse para pagar daqui a 3 meses, mas daí tu vai pagar 3 juntas, isso é suicídio, isso aí não tem como. Né? Transferir a tua morte, né? Exatamente. Então, mas existem empresas, existem instituições já que estão tendo esse bom senso. Por exemplo, assim, na área privada, escolas diminuindo 15%, 20% a mensalidade para quem mantém o pagamento em dia. Por quê? Porque não está tendo gasto operacional. Então, aliás, as escolas estão sendo muito sensíveis, através, inclusive, do próprio sindicato das escolas. Ontem eu conversei com uma escola de Santa Maria, justamente nesse sentido, estão fazendo uma redução. E os bancos, né, as instituições, se tiverem assim, eles estão muito preocupados com a sobrevivência também, né, porque existe toda uma oportunidade para todos, mas também quem não for muito forte economicamente, financeiramente falando, pode quebrar junto, né? Então, existem critérios muito fortes dos comitês com relação ao empréstimo. Então, realmente, eu não sei o que vem de política por aí. Como eu disse, a gente está iniciando agora uma ressaca. O comércio, que não adianta a indústria funcionar, ficou provado isso, e o comércio não vender. Né? Então, o comércio agora retomando, as pessoas com medo de sair para a rua, esse desserviço aí desses órgãos, dessas empresas de comunicação, espalhando o pânico e não deixando as pessoas sair. Né? O que eu sempre digo, coloca a máscara, cuida do álcool gel, faz a coisa correta e vai trabalhar, vai defender os teus interesses econômicos, né? E a vida continua. Eu acho que essa é a grande mensagem que o professor Saulo falou agora, que se cuide, né? Saiba que nós somos frágeis, né? Diante desse pânico todo aí, por questões mentais, por questões até dessa comunicação toda aí, então nós precisamos nos cuidar. Quer dizer, eu acho que nós nos cuidando, nós vamos colaborar conosco mesmo e com a comunidade. Saulo, muito obrigado pela tua presença. Grupos de risco que fiquem em casa. Isso. Muito então, obrigado mesmo, foi bem. Até a semana que vem, então. Muito obrigado. A você, telespectador, muito obrigado pela audiência. Tenha uma bela semana de trabalho. Cuide-se, mas
Não tenha medo, né? Não tenha medo. Para não se contaminar, deixe de assistir a RBS e a Rede Globo. Esses são os principais venenos ainda muito mais letais do que a coronavírus. Uma boa semana e até a semana que vem.